E bem-vindos ao Experimento 237, seu cantinho aleatório do fandom. E bem-vindos às minhas primeiras impressões / review com spoilers dos 2 primeiros episódios de The Legend of Vox Machina. Pra quem me acompanha em qualquer rede social, vocês sabem o quão empolgada eu tava pra estreia dessa série. E a série entregou absolutamente tudo que eu queria, talvez até um pouquinho mais do que eu esperava. E eu tô, assim, de verdade, muito feliz. Esses 2 primeiros episódios, pra quem não sabe ainda exatamente como é que tava funcionando e tal, eles contam um arco que se desenvolveu antes de Critical Role começar como um stream. Então essa parte da história a gente nunca tinha visto. A gente já tinha ouvido falar, a gente sabia sobre o Brim Scythe, a gente sabia sobre o General Krieg, mas a gente não tinha efetivamente pegado e assistido essa história. E uma das coisas que eu achei mais legais, assim, desse primeiro episódio, desses 2 primeiros episódios, é que eles retratam justamente uma party que ainda tá se conhecendo bem, é uma party que ainda não tá trabalhando tão coesa, é uma party que tá junta ainda por circunstâncias e tal. Eles não têm necessariamente uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, uma coisa assim, que oriente o como eles atuam. Eles simplesmente, tipo, estão indo de job pra job, né, de trabalho pra trabalho, atrás da moeda, basicamente, de dinheiro. E o que eu achei mais legal foi justamente, assim, o como isso representa muito de aventuras introdutórias em D&D, né? Não quer dizer que numa aventura introdutória de D&D você vai necessariamente enfrentar um dragão adulto, enfim, não é exatamente isso, até porque a aventura do Brim Scythe já foi quando eles já estavam jogando há algum tempinho e tal, mas ainda era, tipo, antes da party estar efetivamente coesa, e isso é super normal, assim. A minha party só foi realmente ter uma coesão na maneira como ela pensa, na maneira como a gente enfrenta as coisas e tal, no nível 6 pra cima, talvez. E eu achei isso muito legal, assim, achei legal eles trazerem isso. Uma coisa que eu vi uma galera dando uma reclamada é que, assim, a violência é excessiva. E eu acho que a gente pode pensar nisso, assim, como uma maneira de concretizar aquilo que a gente faz em D&D e outros jogos de RPG, né? Se você tem um dragão atacando uma cidade, ele não vai sair pedindo licença para as pessoas, ele vai dizimar as pessoas. E uma coisa que talvez não fique clara para quem não joga RPG com tanta frequência é a diferença de status e de resistência mesmo de personagens normais, né, dos personagens dos jogadores e as pessoas comuns, cotidianas de uma cidade. Um NPC, né, um personagem não jogador, que seja um aldeão, uma pessoa de uma cidade, ele tem 4 pontos de vida no máximo. Enquanto isso, um jogador, um herói, no nível 1, ele já tem o dobro disso, normalmente, e daí pra cima só vai ficando cada vez mais resistente. Então, assim, eu acho engraçado ver a galera reclamando, assim, da violência, porque, pra mim, o quão gráfica é a violência ainda lá de The Vox Machina, na verdade, concretiza todos os danos que a gente fala que teve ou sofreu e tal numa aventura de RPG, né? A minha party, frequentemente, quando tá narrando como atacou os bichos e tal, a gente diz, eu vou tentar arrancar a cabeça dele, ou eu vou tentar partir no meio. Então eu achei curiosa essa primeira crítica. Em segundo lugar, tem uma crítica que tá acontecendo muito em relação aos personagens do Grog e do Scanlan, que eu acho perfeitos, eu amo muito o Grog e o Scanlan, e sim, o Scanlan é o estereótipo do barra do tarado que ninguém mais aguenta ver, mas a gente precisa lembrar que era o primeiro jogo de RPG do Sam, ele talvez não conhecesse o quão cansado é esse estereótipo e tal, e também fala a mesma coisa em relação ao bárbaro burro do Travis. Mas uma das coisas que eu acho mais legais, assim, em relação ao Grog, é que, embora o Travis interprete o Grog como um bárbaro burro, ele, enquanto jogador, é muito inteligente, muito estratégico, e assistir ele tentando permanecer no personagem, mas como jogador ficando frustrado às vezes com as ideias que a galera tinha pra resolver os problemas e tal, é uma das coisas mais divertidas pra mim da campanha 1. Então, assim, ver tudo isso concretizado foi uma maravilha pra mim. Eu adorei também ver ao vivo porque é em desenho, mas como é que era o castelo, né, em Emon, ver o Gilmore. Gente, assim, a relação do Vax com o Gilmore
é absolutamente fantástica. Sim, o Vax'ildan é bissexual, ele teve um relacionamento com o Gilmore, eles sempre ficaram ali flertando e tal. E eu amo a maneira como eles interagem. Eu não sei se a série vai aprofundar muito esse relacionamento deles, mas é um dos relacionamentos mais bem construídos, assim, que eu já vi. E uma outra coisa que eu achei, assim, absolutamente fantástica é a quantidade de easter egg, de coisinhas que eles colocaram ali pra quem tá assistindo e que gosta de RPG, principalmente que gosta de assistir Critical Role, captar. Assim, alguns easter eggs que são mais simples de vocês localizarem. Primeiro de tudo, a gente tem o Matt Mercer fazendo guardas aleatórios, né, NPCs, como a gente chama, que são os personagens não jogador. E assim, o que eu achei mais divertido é que esses que são o Matt, eles fizeram fisicamente parecidos com o Matt Mercer. Então, se você procurar uma foto do Matt, ele é um homem alto, magro, com o cabelo meio aqui, assim, meio pra forinha. E ao longo dos 3 primeiros episódios, em momentos distintos, a gente viu ele. No primeiro episódio, ele é o guarda que tá prendendo um cartaz de, enfim, procuram-se aventureiros, que o Scanlan vai e faz xixi no pé dele. No segundo episódio, ele é o cara que tá carregando um carrinho de barris de cerveja e o Grog rouba um barril. E ver e ouvir a voz do Matt nesses momentos, assim, é muito legal, porque a gente sabe que numa campanha de RPG, o DM faz um monte de NPC, um monte de personagem aleatório, e encontrar o Matt, assim, como personagem aleatório foi muito legal. No terreno dos easter eggs que foram apresentados em The Legend of Vox Machina aqui nos primeiros 2 episódios, a gente não poderia deixar de citar as maravilhas que estão dentro do... como eles chamam? Gilmore's Glorious Goods. Dentro do empório do Gilmore, né? Do Gilmore's Glorious Goods. Tusk Love, o livro que a Jester, da campanha 2, gosta de ler. E, curiosamente, tem um meio furão empalhado que com certeza é uma referência ao Sprinkle. Quem sabe, sabe. Mas, assim, são as pequenas coisinhas. E é por isso, por essas pequenas referências e pelo cuidado com NPCs e coisas que são importantes para o fandom, que eu mal posso esperar para ver o Victor na tela grande. Porque o Victor é o meu NPC favorito. Assim, de longe, na campanha 1, meu NPC favorito é o Victor. Embora a Allura também seja muito legal, mas assim, o Victor... Uma outra coisa que eu percebi no primeiro episódio, que eu achei muito interessante, foi a gente tem a concretização de um natural, né? Um crítico, enfim, uma falha crítica. Na cena da taverna, a Vex'ahlia tá se preparando pra dar um tiro de arco e flecha, né? E a Pike meio que bate nela e aí ela atira pra cima e acerta um lustre que tem na taverna. E isso pra mim é claramente exatamente como a gente narra uma falha crítica em combate, né? Assim, você se prepara e tal, não sei o quê, mas infelizmente alguma coisa acontece e você erra o seu alvo de maneira grosseira, no caso dela atirando pra cima. E teve também um momento onde a gente vê claramente a Keyleth falhando em um teste de uma salvaguarda contra medo, provavelmente, contra amedrontado, né? Porque quando eles estão lá enfrentando, vendo o Brimscythe pela primeira vez, ela trava. E isso é natural. Você tá enfrentando um bicho enorme, uma criatura pra qual você não estava preparado. Então é perfeitamente natural que ela tenha essa falha, e não é uma coisa necessariamente da personagem, embora a personagem da Keyleth seja uma personagem mais inocente, mais quase infantil, ali pra mim foi muito assim a demonstração de uma falha de salvaguarda de sabedoria, talvez, pra evitar ficar amedrontado. Então, assim, todos esses pequenos detalhes pra mim fizeram muito esses 2 primeiros episódios serem super especiais. É curioso ver a concretização de uma mesa de RPG transformada, adaptada para uma animação, mas sem perder a essência da mesa de RPG. A gente tem as piadinhas internas, a gente tem as implicâncias dentro do grupo. Uma das coisas que eu zero esperava ver adaptada para o desenho, até porque é uma coisa assim super pequena e que eles não mantiveram por tanto tempo, mas é a implicância do Grog com o Vax e a coisa de que eles brincam de pega-bolas,
né? Era uma das coisas que, tipo, se eu tivesse que fazer uma lista de 100 coisas que eu tinha certeza que iam estar na animação, essa definitivamente não era uma das que eu tinha certeza que iam estar na animação. Uma coisa que pra mim ficou muito clara nos 2 primeiros episódios de The Legend of Vox Machina foi justamente o quanto eles adaptaram os poderes e as informações de Dungeons and Dragons pra fazer a animação. Eles simplesmente não estão dando os mesmos nomes, eles não estão dando as mesmas características físicas pras paradas. Então, por exemplo, o Brim Scythe é claramente um dragão azul, o sopro dele é elétrico e tal, mas ele não tem a, sei lá, arquitetura de cabeça que um dragão azul tem. E do mesmo jeito, a Pike não chama a habilidade dela de cura pelos nomes das habilidades de cura de D&D. O Scanlan, na hora que castou Big B's Hand, ao invés de falar Big B's Hand, falou Scanlan's Hand. A Vexalia, com o sentido dela, né, de guardião, de patrulheiro, que identifica onde estão os dragões, blá blá blá, ela, ao invés disso ser uma coisa que ela ativa, eles estão fazendo como sendo uma coisa que afeta a ela e ela sente uma dor de cabeça terrível e tal. E também, quando o Grog entrou em fúria, ele usou o bordão que o Travis cunhou, que é o I would like to rage, né, eu gostaria de entrar em fúria. Mas na hora que ele faz, eu achei muito legal como eles fizeram, tipo, uma animação quase de anime, né? Que desce, assim, tipo, um poder nele, quase como se ele fosse virar um Super Saiyajin. E aí, quando ele corre, ele dá, tipo, 2 passos e já tá no dragão, ao invés de, tipo, ter que efetivamente correr e tal. Tudo isso são pequenas adaptações que assim, traduzem o jogo, pra quem nunca viu, mas que a gente que joga consegue enxergar exatamente o que elas querem dizer e tal. E eu acho isso, assim, de um carinho e cuidado que merece destaque. E finalizar o segundo episódio já com a introdução dos Briarwoods. Assim, a gente já sabia, né, que a partir do terceiro episódio a gente ia entrar no arco dos Briarwoods, que é um dos arcos mais bacanas da campanha. Mas, assim, eu não esperava que eles fossem ser tão bonitos. Eu não esperava que eles já fossem introduzir os dois demonstrando a ameaça que eles são. E, cara, o quanto isso levanta a bola pro episódio 3, depois vir e cortar a gente ao meio. Eu não tenho nem maturidade pra falar sobre. Então, assim, eu tô genuinamente encantada com The Legend of Vox Machina. Eu imagino o quão felizes a galera do Critical Role tá, e todo mundo tá envolvido no projeto e tal. E é isso. Eu volto pra falar do episódio 3 em breve, e semana que vem tem mais. E se você gostou muito, você quer assistir a campanha, você pode começar a assistir a campanha 1, tá tudo no YouTube, é só você botar Critical Role Campaign 1. Infelizmente não tem legendado em português, eu acho, mas dá pra acompanhar em inglês de boas. Tem como chama? Não é legenda, mas sabe? Vocês sabem. Agora, uma coisa que fica aqui de alerta é essa primeira campanha, e principalmente os primeiros episódios, o áudio é muito ruim, então eu recomendaria talvez ir com paciência. Mas assim, dá pra assistir, eu assisti, foi tranquilo. Tem que ouvir bem alto pra conseguir ouvir tudo direitinho e tal, mas dá pra fazer. E é isso. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, assim, do lore, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre Exandria, se vocês quiserem saber quem são, assim, como é que é o backstory de cada um dos personagens e tal, vocês podem deixar aqui nos comentários e eu vou respondendo. A gente se vê no próximo.